Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 12 de outubro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, essa polêmica tá aí, né? A ação de Marco Aurélio Mello, que soltou lá o André do Rap, né, um dos chefes lá do PCC. Depois o Fux veio, né, e derrubou a liminar do Marco Aurélio, mas aí infelizmente o cara já tinha sido solto. Porém, em seguida o Marco Aurélio ficou com raiva, deu um confronto, deu um nó, disse umas coisas, né, reclamou lá. E é isso que algumas coisas estão surgindo e que de uma certa maneira parecem explicar não só a concessão do habeas corpus, que foi de uma forma arbitrária, né, atropelando competências, como o próprio Fux deu uma aula sobre isso, como também, como é que eu posso dizer, como também é como se houvesse ali uma certa ligação entre Marco Aurélio. Eu vou a matéria que é melhor, gente, ó. Habeas corpus em favor de chefão do tráfico foi impetrado por escritório de ex-assessor de Marco Aurélio. Entenderam agora o que eu estava tentando explicar? Que eu não consegui no começo? Então, mais ou menos isso. Você vê, né, além, né, dessa tentativa aí do Marco Aurélio de atropelar o regimento, teve essa questão aqui do escritório pertencer a um ex-assessor do Marco Aurélio. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Isso dá uma certa ideia de favorecimento, alguma coisa assim, né? Uma informação gravíssima. E aí é que tá o detalhe, gente. Não, depois eu falo, vamos lá. Uma informação gravíssima. Para liberar o chefão do tráfico, André do Rap, o ministro Marco Aurélio de Mello concedeu liminar no habeas corpus impetrado pelo escritório de um advogado que até o início deste ano era seu assessor. Eduardo Ubaldo Barbosa, o dito advogado, trabalhou no gabinete do ministro até fevereiro de 2020. Ou seja, não é uma coisa de antes, muito antes, não, é bem de agora. Na petição consta tão somente a assinatura da advogada Ana Luísa Gonçalves Rocha. Porém, Eduardo e Ana Luísa são sócios no escritório Ubaldo Barbosa Advogados, com sede na Asa Norte, em Brasília. Marco Aurélio, indagado sobre a questão, afirmou que não tinha conhecimento da sociedade entre Ana Luísa e Eduardo. Disse ainda que nada muda a sua convicção. A mim não altera em nada e absolutamente em nada. Nós tivemos no passado uma relação funcional apenas. Ou seja, na convicção do ministro-chefe do tráfico deveria realmente ter sido solto. Isso é horripilante. E aí finaliza aqui a matéria, né? Você vê que engraçado, né? E o Marco Aurélio ficou irritadíssimo. Inclusive tem até uma matéria, deixa eu ver se eu vejo ela aqui. Aqui, ó, tá aqui. Tem até, ó o título da matéria aqui, ó. A estranha e absurda indignação de Marco Aurélio com a decisão de Fux. Qual a decisão? A decisão justamente de derrubar a liminar. Fux deixa bem claro que Marco Aurélio ele usurpou atribuições, atropelou, né, a questão hierárquica, já que o habeas corpus não poderia ser, pelo menos neste momento, a Larissa me incomodando ali, gente, dia das crianças, vai arrumar a sobrinha, dá isso, né? Enfim, e justamente porque existem outras instâncias abaixo do STF que primeiro deveriam ser consultadas para depois chegar e não, houve um atropelamento nessa questão, né? Houve a questão também o Fux põe outros pontos, como também a própria situação do criminoso, né? E deixa bem claro que a ação do Marco Aurélio foi literalmente uma ação arbitrária. E Marco Aurélio ele fica irritadíssimo. Aí, de repente, a gente descobre que, primeira coisa, a advogada, a petição veio do escritório de um sócio. Ou melhor, de um ex-assessor dele. Segundo, a petição é assinada pela advogada e ele diz que não tinha conhecimento. Eu acho meio difícil o Marco Aurélio não ter conhecimento da sociedade, da advogada,
e do ex-assessor, né? O cara saiu agora há pouco, 20 de fevereiro, não faz muito tempo, né? Mas enfim, aí a parte que mais causa indignação, né? Porque pela lógica aqui, ele deveria ser se auto... como é que se diz, gente, né? Tipo que nem o Fux faz de vez em quando, né? Ele se retira de alguns casos por questão de não se de haver algum tipo de ligação, né? Algum conflito de interesse, e ele vai lá e fala, olha, eu não posso julgar esse caso aqui. Marco Aurélio deveria ter feito a mesma coisa, mas tudo bem. Não é que não fizesse, beleza, como não fez, né? Agora, você vê a parte que nos causa um certo temor e tremor, como diz o ditado, é você saber que o cara acha que a decisão dele de soltar um bandido que por um acaso, gente, fugiu do Brasil, presta atenção. Olha como tá a cabeça do Marco Aurélio. Solta o cara, qual é a ideia? O cara vai usar tornozeleira, sei lá, vai ficar em casa, em vigilância, alguma coisa, né? Assim, afinal de contas, o cara tá lá no julgamento. Não. O cara pica a mula, vaza do Brasil, segundo o cônjuge, ele pode estar no Paraguai. O que o Marco Aurélio fala? Não mudou em nada a minha convicção. A impressão que dá é que o cara atendeu o pedido do ex-colega, do ex-assessor, para soltar o cara pro cara vazar. Porque mesmo depois do cara fugindo do Brasil, Marco Aurélio dizer que não, que fez o que estava certo, pô, peraí, meu irmão. Se você fez o que você estava... Então por que o cara fugiu do Brasil? Se não tinha nada de errado. Aí a gente vê, né? Afinal de contas, Marco Aurélio foi indicado por quem? Fernando Collor, primo dele. Por quê? Porque não passou no concurso público. Então, é outro Dias Toffoli da vida. É triste porque vocês viram, dias atrás ele vinha tomando dando umas canetadas, até bacana, até interessante. Eu cheguei ao ponto até de dizer que talvez ele estivesse mudando, se alinhando de fato com as questões corretas, já para não acabar como o Celso de Mello. Mas parece que não, parece que o Marco Aurélio resolveu dar uma bola fora de novo aí, né? Então é complicado você elogiar ministros como Marco Aurélio nesse sentido, já que você vê que o cara ele toma algumas decisões corretas e de repente numa decisão dessa tão claramente, né, pilantrófica, o cara toma uma decisão soltando o cara foge e ainda ele entende que fez o que estava correto. Então isso deixa a gente meio confuso, né? Alguma coisa tem de errado, né? Mas aí você passa para o currículo de Marco Aurélio Mello e você descobre que Marco Aurélio Mello nada mais, nada menos é do que um cara que foi empurrado ali pelo primo, né? Favorzinho, um amigo, o primo foi lá e colocou ele. Canal Brasil Notícias, gente. Tá aí a matéria, daqui a pouco a gente volta com mais informações.